Olá, eu sou Ana Carolina Braga e hoje o assunto aqui no canal é sério e delicado. Diante da escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia e com o aumento das tensões globais, muitas pessoas estão se perguntando: Portugal pode entrar em guerra? Nesse vídeo vamos entender o que está acontecendo, o que os países estão fazendo para se preparar, como isso pode impactar Portugal, incluindo nós, imigrantes que vivemos aqui. Vamos conversar com responsabilidade, sem alarmismo, mas com a seriedade que o tema exige. Nos últimos dias, o conflito entre Rússia e Ucrânia intensificou-se significativamente. A Ucrânia utilizou pela primeira vez mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos para atacar alvos em território russo. Esses mísseis, conhecidos como ATACMS, têm um alcance de até 300 quilômetros. Em relação a essa escalada, o presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto que amplia a possibilidade do uso de armas nucleares. O novo documento permite o uso em resposta a ataques convencionais que ameacem a soberania ou a integridade territorial da Rússia ou de seus aliados. Desde o início da guerra em 2022, o conflito entre Rússia e Ucrânia tem impactado o mundo inteiro. São mais de 1000 dias de conflito e esses últimos têm atraído a atenção de europeus e imigrantes que vivem no continente. Países como Suécia, Finlândia e Noruega estão instruindo suas populações sobre como se preparar para situações de guerra, com panfletos de até 40 páginas, onde explicam desde a criação de estoques de alimentos e medicamentos até como encontrar abrigos em caso de emergência. Isso demonstra a seriedade com que algumas nações estão encarando a possibilidade de um conflito mais amplo. Vamos olhar aqui nesse mapa. Olha, a proximidade desses países com a Rússia, a Finlândia, por exemplo, faz fronteira com o país, dá para entender o posicionamento que eles têm tomado, né? Os panfletos na Suécia, com orientações sobre como agir em caso de guerra ou crise inesperada, estão sendo distribuídos para todas as famílias. Esses materiais incluem informações práticas, como estoques recomendados de água, comida, medicamentos por pelo menos 72 horas. É a primeira vez desde a Guerra Fria que essas medidas são reativadas. E Portugal está em risco direto? A resposta é que o risco por aqui é sim mais baixo, mas não impossível. A localização geográfica de Portugal é um fator determinante, né? O país está no extremo ocidental da Europa, longe das zonas de conflito direto. E isso coloca fora aí do alcance estratégico de ações militares russas, que tem como foco as regiões do leste europeu e ocasionalmente áreas mais próximas da fronteira da OTAN, ou como se diz aqui na Europa, NATO. Além disso, as tensões estão concentradas nas proximidades da Ucrânia, em países do Báltico ou do Mar Negro, onde a presença militar da NATO tem sido reforçada. Em Portugal, embora o risco direto de envolvimento no conflito seja considerado mais baixo, as autoridades estão atentas às evoluções. O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o almirante Gouveia Melo, enfatizou que o país deve estar preparado para qualquer eventualidade. Segundo ele, minimizar os riscos seria um erro e a prontidão militar é essencial para garantir a segurança nacional. Portugal é um membro da NATO e, como parte dessa aliança, tem fornecido apoio à Ucrânia, incluindo o envio de armas e ajuda humanitária. Essa ajuda não é exclusiva de Portugal, mas faz parte de um reforço conjunto dos países ocidentais. Mesmo assim, a Rússia, até agora, não demonstrou intenções de retaliar diretamente contra países da NATO que oferecem apoio à Ucrânia, já que isso poderia desencadear uma guerra em escala global. As Forças Armadas portuguesas têm focado em treinamentos e colaborações internacionais, especialmente no reforço da segurança cibernética, uma área que pode ser alvo de ataques em tempos de guerra. Se o conflito atingir um nível global, como a utilização de armas nucleares, o risco para todos os países da NATO aumenta, inclusive para Portugal. No entanto, Portugal não é considerado um alvo estratégico, seja para ataques convencionais ou nucleares. As principais preocupações, segundo especialistas de guerra, seriam os países com bases militares significativas da NATO, como a Alemanha, a Polônia e países também ali do Báltico, a Estônia, Letônia e Lituânia. O Portugal, apesar de ser membro então ativo da NATO, não possui instalações militares que apresentem uma ameaça direta à Rússia. Mas em caso de uma escalada na guerra, o país estaria envolvido diplomaticamente e militarmente devido ao artigo 5º
do Tratado do Atlântico Norte, que prevê uma defesa coletiva em caso de ataque a qualquer membro da aliança. Vamos recordar então quem são os países da NATO. Olha, são todos esses daqui da tela. Veja que a Suécia entrou para essa aliança política e militar nesse ano de 2024, a Finlândia no ano passado, ou seja, as duas após a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Caso aconteça qualquer ataque contra qualquer um desses países da lista, todos os outros são obrigados pelo tratado de atuar de forma coletiva para defender, proteger esses territórios. Nesse momento, sem que haja conflito direto que envolva um desses países da NATO, Portugal não é obrigado a enviar tropas diretamente para a linha de frente, para o combate, né? Mas pode sim participar de operações de apoio, como já tem feito. Portugal possui uma estrutura militar profissional e voluntária, sem a obrigatoriedade de serviço militar desde 2004. A convocação aí da população civil para um combate, por exemplo, em cenários como esse, só seria cogitada em casos de ameaça direta ao território nacional, o que atualmente não é o caso. O envio de tropas seria uma decisão estratégica envolvendo o parlamento e a presidência portuguesa e dependeria então de um contexto em que essa necessidade fosse levantada, tá? Nesse momento, não há indicações de que a vida cotidiana em Portugal seria significativamente afetada. É mais provável que os impactos de uma eventual escalada cheguem de forma indireta, como pressões econômicas, um aumento nos preços, né? E também um aumento nos fluxos migratórios com pessoas de áreas afetadas fugindo desse conflito. Isso não significa que imigrantes ou portugueses seriam diretamente convocados para qualquer tipo de esforço militar. O que pode acontecer, e já vimos isso, é que com a escalada da guerra haja impacto no custo de vida, especialmente em áreas como energia e alimentos. Nós já vivenciamos aumentos nos preços da energia desde o início do conflito em 2022. Não há qualquer sinal de que Portugal planeja a convocação de sua população para participar de operações de combate. Não há necessidade de alarmismo, mas é sempre importante acompanhar as notícias, estar atento às mudanças no cenário global. Eu trago atualizações regulares sobre esse e outros assuntos importantes, tá? Então acompanhe as notícias de fontes confiáveis, siga as orientações das autoridades locais, manter-se informado e preparado é fundamental para enfrentar qualquer eventualidade que possa surgir, tá bom? Se você está em Portugal ou planeja vir para cá, eu trago atualizações todos os dias sobre esses e outros assuntos importantes na vida por aqui, tá? Deixa suas dúvidas nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal para ficar sempre por dentro de tudo. E compartilhe aí esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Me diz o que você acha sobre tudo isso, como afeta a sua vida, a sua mudança para o país. Deixa aqui para os comentários, eu quero muito saber a sua opinião sobre o assunto, tá bom? Como eu falei, vamos nos manter atualizados, sempre bem informados, porque essa é a realidade hoje, tá bom? Mas a gente nunca sabe o que pode vir a acontecer e pelos próximos dias. Eu vou sempre ficando atenta a tudo e qualquer coisa eu volto aqui para te informar, combinado? Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!